Queridos, de propósito, eu estou dando continuidade com o mesmo tema nessa noite da mensagem da semana passada. Eu preguei em cima do ditado: quem vê cara não vê coração. E hoje eu quero usar um versículo para dar continuidade a esta mensagem, um versículo muito esclarecedor para nós e um versículo muito misterioso para nós. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Irmãos, olhe para este versículo e veja o que a palavra de Deus traz aqui para nós. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Tem uma tradução que eu gosto muito, que pôs no coração o anseio pela eternidade. Em algumas, na NVI aparece essa expressão, um anseio pela eternidade. Isso é muito maravilhoso. Queridos, por quê? E eu gostei também, bota aí de novo essa ilustração, o Wilson colocou um coração no rosto de uma pessoa, né? Então, quem vê cara não vê coração, ele deu uma mudada. Gostei muito, muito, muito dessa ilustração. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Wilson. E ali o número 2, né? Que é a continuação, quem vê cara não vê coração, o número 2. Nós concluímos, irmãos, na última mensagem, referendado por esse ditado, que o ideal é que não haja, né, um abismo entre o nosso rosto e o nosso coração. Teve uma coisa muito forte que aprendi na última mensagem, que é o significado da expressão coração quando aparece na Bíblia. Está ligado diretamente à eternidade que tem dentro de nós. É muito bom repetir isso. Ao espírito, à alma, né, que tem dentro de nós. O coração, esse é o significado do coração. E o texto de hoje é bem propício porque ele afirma isso, que Deus colocou a eternidade dentro de nós. O certo é, irmãos, que cada ser humano é um universo de possibilidades. Universo assim, nós não podemos ter uma noção o que acontece no interior de cada pessoa. Inclusive, somos um mistério, irmãos, até para nós mesmos. E essa noite eu quero abrir meu coração aqui com vocês por conta de algumas verdades que eu estava olhando na Bíblia essa semana. Fiquei assim, eu vou ter, até compartilhei até com a Luciele, falei: Lu, acho que eu vou ter que continuar pregando, vou pregar uma mensagem em cima desse mesmo texto. Então eu quero dizer para os irmãos, como há uma possibilidade de você, não é uma possibilidade, não é uma realidade, nós somos um mistério, até mesmo para nós. Muitas vezes nós não sabemos a força que temos, e muitas vezes nós não sabemos a fraqueza que temos. Eu me lembro de quando tive um princípio de depressão. Eu fiquei deprimido por causa da minha depressão. Eu falei assim: mas por que eu estou sentindo isso? Não tinha nada de errado, não tinha nada de errado em casa, estava tudo bem na igreja, as coisas estavam indo tudo, não tinha nada fora do controle. E eu estava lá com aquela vontade de morrer às 6 horas da manhã, e a vontade de morrer às 6 horas da tarde. Eu falei assim: puxa vida, se desse para pular isso. E eu falei assim: como nós somos limitados, nós não conhecemos, e também não conhecemos a força que temos. Já nos vimos em alguns momentos reagindo de maneira heróica, de maneira forte, de uma postura com muita intrepidez, e não sabíamos que éramos capazes de fazer isso. O certo é que até para nós mesmos nós somos um mistério. Tem hora que nós somos impactados pela nossa fraqueza, louvado seja Deus por isso, porque o Senhor depois faz com que
acontece tudo, mas Ele mostra que Ele nunca nos abandonou. E o resultado das nossas limitações, depois a gente vai ver sempre a provisão de Deus. E eu quero apresentar alguns personagens bíblicos aqui para vocês, para que vocês entendam como que eles eram comuns como nós. O primeiro personagem bíblico que eu quero apresentar para vocês é Moisés. Olha a experiência de Moisés, irmãos. Abre a tua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 10 e 11. O chamado de Moisés. Olha que coisa interessante. Deus, hein? Deus. Moisés lá pastoreando as ovelhas, parece que Deus gosta dessa galera de pastor que mexe com ovelha. Olha, Davi, Moisés, né? Vai que ele, né? Vai saber. Olha só, irmãos, Êxodo 3, 10 e 11. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, olha, Deus chamando Moisés, falando o que ele ia fazer, uma ordem direta de Deus. Olha a reação de Moisés. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Gente, isso não é muita gente? Fala a verdade. Quem sou eu que vá ao Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E essa coisa, sabe o que Deus faz com Moisés? Eu vou te dar alguns sinais. Não tem nada a ver de quem é você, mas quem sou eu? Aí Deus faz uma experiência com Moisés, bem rapidinho. Joga essa vara que você está na mão no chão. Jogou, virou uma cobra. Pega agora a vara. Quando ele pegou, a cobra virou de novo o cajado de Moisés. Põe a mão no peito aí, Moisés pôs. Aí olha para a mão toda leprosa. Agora põe a mão de novo no peito. Moisés pôs. Agora tira a mão limpinha. Deu todas essas provas e sinais para Moisés. Aí um pouco mais embaixo, irmãos, por favor. Acompanhe comigo aí. No mesmo, agora Êxodo capítulo 4. Olha, Deus deu várias provas para Moisés. Olha o Moisésão aí, ó. Vê se ele não é bem... Então disse Moisés, versículo 10 do capítulo 4, tá? Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Olha, irmãos, Deus deu várias provas para Moisés, e aqui está Moisés trazendo uma desculpinha que ele era gago. E eu nem sabia que era. Está vendo como a gente não se conhece? Queridos, eu acho impressionante. Quando eu olho para Moisés, eu vejo muitos de nós, e eu me vejo algumas vezes nisso. Aí Deus, meu irmão, quase perde a boa com Moisés. Olha o que ele diz. E disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Ou quem fez o cego? Não sou eu, o Senhor? A Bíblia diz que Deus se irou com Moisés. Aí sabe o que Deus fez? Vai lá então, chama Arão. O certo é, de você eu não vou largar. Chama Arão, seu irmão, para te dar uma força. Irmãos, Moisés, um chamado de Deus, diante de Deus. Muitos de nós somos Moisés, nós não nos sentimos capazes, nós começamos a apresentar desculpas. Tem um outro indivíduo que eu acho muito interessante, que é Isaías. Olha lá para Isaías agora, por favor. Isaías era outro homem, diante do seu chamado. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Deus chama Isaías. Isaías tem uma visão no capítulo 6, vê o Senhor sentado no trono, vê os querubins, os serafins, os Joaquins, desculpa, irmão Joaquim, o senhor não estava lá não, mas vê todos esses fins aí, irmãos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Sabe qual é o sentimento de Isaías? Que ele não prestava para aquilo. Olha a reação dele no versículo 5. Então disse eu, Isaías dizendo: ai de mim, vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos não viram o Rei, o Senhor, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha a desculpa, olha, não bem desculpa, mas diante da grandiosidade de Deus, Isaías se sentia o verme do verme. Ele falou assim: mas eu sou um homem puro.
E os irmãos, não está aqui, mas o tratamento que Deus deu para Isaías foi maravilhoso. A iniquidade de Isaías foi queimada. Ele tem uma visão de os anjos com uma brasa, vem e queima espiritualmente os seus lábios. Jeremias, irmãos. Vá para Jeremias agora, vamos conhecer Jeremias. No chamado de Jeremias, qual foi a reação de Jeremias? Jeremias diz assim, Jeremias 1, versículo 6 em diante, diz assim, ó, então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, parece que ele era da escola de Moisés, né? Sou uma criança, mas o Senhor me disse, não digas que eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, irmãos? Percebe como a gente não se conhece, porque diante de Deus, qual deveria ser o nosso raciocínio? Qual deveria ser o raciocínio de Moisés? Qual deveria ser o raciocínio de Isaías? Qual deveria ser o raciocínio de Jeremias? Bom, já que Deus está chamando, bora, é Ele que está chamando. Agora, irmãos, eu quero que vocês conheçam um personagem, em que vai aparecer alguns princípios bíblicos na vida desse personagem, que eu quero que você se predisponha a estar mesmo sendo cumprindo com esses princípios. José do Egito. Abra a tua Bíblia em Gênesis, por favor, queridos. Vamos lá para Gênesis. O contexto de José do Egito, a passagem que vou compartilhar com os irmãos é que José já tinha sido preso pelos seus irmãos, vendidos como escravos para os ismaelitas. Os ismaelitas estavam passando pelo Egito e Potifar, um dos oficiais do faraó, compra José. Nessa proposta de quem vê cara não vê coração, José vem sendo vítima de uma situação familiar em que ele é bem vítima disso, desse preconceito. Os irmãos olhavam para José e o via como um pequeno prepotente, como um mimado, como o preferido do pai, como um sonhador. E por conta disso, por não conhecer o seu coração, não conhecer a eternidade que José tinha dentro deles, os ciúmes, a inveja, fizeram com que os irmãos de José o traíssem e o vendessem como escravo para os ismaelitas. Aí José chega na casa de Potifar, irmãos, olha só, olha esse indivíduo chamado Potifar. Na vida de José vai aparecer 3 Potifares, e eu vou explicar por quê. Quem é Potifar? Potifar é o indivíduo que Deus coloca nas nossas vidas, na minha e na sua vida, e é o indivíduo que Deus quer nos transformar nele. Por quê? Porque Deus mostra para Potifar o que ele queria que fosse visto em José. Deus mostra para Potifar o que Deus queria que fosse visto em José. Acompanhe comigo, por favor, Gênesis capítulo 39, versículo 3. Gênesis capítulo 39, versículo 3 diz assim, ó, vendo pois o seu senhor, falando sobre Potifar, que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Sabe o que Potifar fez? Ao ver o que Deus queria que fosse visto em José, colocou José como gerente geral de suas propriedades, de suas fazendas. Acontece uma treta lá, entre José, Potifar e a mulher dele. A mulher de Potifar cria uma armadilha para José. José é preso, aparece um outro Potifar na vida de José. Sabe quem é o outro? O segundo Potifar na vida de José? O carcereiro, onde José foi preso. Olha comigo, por favor, Gênesis 39, 21. O Senhor estava, porém, com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu graças aos olhos do carcereiro. O carcereiro viu que José era um cara abençoado e colocou ele ali com alguns privilégios dentro da cadeia. Depois, o terceiro indivíduo que vem em José, que é um Potifar, e eu apelido esses indivíduos de Potifar, na vida de José, é o faraó.
Quando José vai interpretar o sonho do faraó, e ele interpreta, e ele dá as dicas para o faraó, olha a reação do faraó. Capítulo 41 de Gênesis, versículo de número 38. Disse o faraó aos seus servos: acharia um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse o faraó a José: pois que Deus fez saber tudo isso? E ninguém há de tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que você. Irmãos, Potifar é essa figura profética. Pessoas que Deus coloca em nossas vidas, para ver em nós o que Deus quer que seja visto. E Deus quer nos transformar nesses indivíduos, para que paremos de ser enganados pela aparência. O Potifar 1, carcereiro Potifar 2, e o faraó Potifar 3. Eu tive um Potifar na minha vida, foi muito estranho aquilo. Eu já falei dele para vocês, que é o irmão Abisael, e ele tem aquele canal lá no YouTube, né? No Face, Vamos Buscar Pão. Um dia o Abisael era o líder nosso, quando ainda éramos jovens, na Igreja Batista de Presidente Epitácio. O Abisael chegou para mim um dia e falou assim: você vai pregar domingo, lá não sei aonde, em Álvares Machado, uma coisa assim, uma cidade que tem ali perto. Gente, quando o Abisael falou que eu ia pregar, eu falei: Bisa, você está doido, cara? Eu pregar? Você vai pregar. Irmãos, o Abisael foi o meu Potifar. Sabe por quê? Na minha igreja, eu era só o que a maioria das vezes eu sou aqui. Eu só era o engraçadinho da turma. Sabe aquele... E o Abisael pega e manda que eu pregue. Depois, houve até uma intriga na igreja, porque ia ter o mês dos jovens, e o Abisael me separou para pregar domingo à noite na minha igreja. Teve uma reunião da diretoria, dos diáconos, eu só fiquei sabendo isso depois. Teve uma reunião, irmãos. O quê? Esse menino vai pregar domingo à noite? Eu estava quase passando por lado dele. É meu irmão, você não tira eu dessa. Mas irmãos, sabe assim, o Abisael foi um Potifar da minha vida. Ele viu em mim o que eu não sabia, viu em mim o que Deus queria que fosse visto. Então, esse é o desafio. Pessoas que Deus coloca na nossa vida assim, que não olha para a aparência. Ou pessoas como José, e um outro personagem que quero apresentar aqui para vocês, que a aparência é o retrato do coração. Ou então você precisa arriscar, sabe por quê? A gente só tem a aparência. E eu quero desafiar você a fazer esta oração aqui nos seus relacionamentos pessoais. Quando você não está conseguindo ver o potencial de alguém, peça para Deus: Senhor, me mostre o que o Senhor quer que eu veja na vida dessa pessoa. Me mostre. Lembra desse nome esquisito, que é nome mais de pitbull do que de gente? Potifar é o cara que Deus coloca, são pessoas que Deus coloca em nossas vidas, para ver em nós o que Deus quer que seja visto. Carcereiro foi um Potifar, viu em José. Faraó viu em José. E é interessante, irmãos, eu quero desafiar você a crer nisso. Parte de Deus, olha aqui para mim, parte de Deus querer sempre mostrar em qualquer pessoa o melhor que essa pessoa tem. Então, se você fizer essa oração diante do pior situação que você estiver: Senhor, me mostra o que o Senhor quer que eu veja nessa pessoa. Faça essa oração com relação a você: Senhor, o que o Senhor quer que eu veja em mim e eu não estou vendo. Irmãos, nós somos mesmos. Deus quer que nós venhamos dispor a ver o que Ele quer que seja visto. Peça essa ajuda para Deus. Tem um personagem bíblico, irmãos, que eu acho fundamental que nós saibamos da crise que ele tinha. O apóstolo Paulo.
Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Nós somos um mistério até para nós mesmos. Como eu já disse para vocês, Deus colocou a eternidade no nosso coração. Nós somos um ser muito misterioso. Mas no mesmo versículo que fala que Deus colocou a eternidade no nosso coração, ele começa com a expressão que tudo Deus fez formoso em seu devido tempo. Que maravilha isso. Agora veja a crise de Paulo em Romanos capítulo 7, irmãos. Acompanhe comigo, por favor, a partir do versículo de número 15. Paulo diz assim: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. A NVI traz no versículo 15 a seguinte estilo, né, de informação, seguinte versão, melhor dizendo: eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer, pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Olha, irmãos, que doideira. Sabe quem está falando aqui? Não é um indivíduo aí com bipolaridade, como diria a pastora Joana, que graças a Deus está aqui hoje. A pastora Joana já disse: esse cara é bipolar. Não, é Paulo, sabe? O grande ícone dos evangélicos. Eu me lembro do pastor Pedro Burali, que ele falou que no processo de conversão dele, ele falava assim: esses crentes ficam metendo pau nos santos e não sei o quê, e esse Paulo aí, é tão legal ver o pastor Pedro falando sobre isso, porque Paulo é um dos caras mais citados por nós, os nossos grandes heróis. Paulo, Davi, esses caras são os caras tops dos crentes, né? Como diria alguém. Pois bem, irmãos, olha o que Paulo diz. Então Paulo tinha essa crise de querer fazer o certo, mas ele não conseguia, e ele dá um grito, como eu já disse aqui para vocês. Para mim, as expressões de Paulo no capítulo 24 e 25, depois você poderia ler todo este capítulo a partir do versículo 15, mas olha no capítulo de número 24 e 25, Paulo chega no ápice da sua crise, a ponto então de se condenar, a ponto de se rotular, a ponto de não ver o que Deus queria que fosse visto nele. Olha o que Paulo diz. Paulo diz então: miserável, versículo 24, miserável homem que eu sou. Olha, eu sou um miserável, eu sou uma droga, eu sou uma porcaria. Quem me livrará do corpo dessa morte? O versículo 25, irmãos, é o grande aviso, quem é que vai trazer a solução para nós, e eu quero dizer essas preciosidades para vocês aqui no final. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim como eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Na versão tem uma versão que diz assim, ó: que Deus seja louvado, no versículo de número 25, eu acho que é na arca, que os meninos têm aqui. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio de Jesus Cristo, ou seja, Ele o Cristo que habita em mim, vai me capacitar a não ter essa bipolaridade de querer uma coisa e fazer outra, de querer o bem, mas só fazer o mal. Cristo vai nos fazer isso. Irmãos, a ideia desse versículo para mim é que, por eu ser um mistério, por nem eu mesmo me conhecer o meu coração, muitas vezes pela aparência das minhas atitudes, pela análise que eu faço de minhas maldades que ninguém saiba, eu não consigo ver em mim o que Deus quer que seja visto. Eu mesmo acabo sendo vítima, não é, de análise como essa de Paulo. Então o que eu aprendo aqui? O que eu aprendo aqui, irmãos, é que nós não podemos andar sozinhos, espiritualmente falando. Sem Jesus, isso vai ser sempre uma realidade em nós. Nós estaremos sempre perdidos, nós estaremos sempre com esses diagnósticos negativos, ou seja, sozinho nós não vamos conseguir. Nós precisamos, por isso que Paulo diz aqui, ó, que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio de Jesus Cristo, ou seja, vai me tirar dessa coisa dúbia, não é? De querer uma coisa e fazer outra. O que Deus quer, irmãos?
O alvo de Deus é que sejamos como Neemias. Abra a tua Bíblia no livro de Neemias, acesse o seu app aí, no livro de Neemias. Olha Neemias, irmãos. Neemias capítulo 2, olha que coisa maravilhosa. Eu me apaixonei por essa passagem desse texto aqui, porque eu creio que este é o alvo de Deus, e isso é o que Deus quer fazer comigo e com você, o jeito Neemias de ser. Diz assim a Bíblia em Neemias capítulo 2: sucedeu, pois, que no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele, até porque não podia, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Você não está doente? Pois não está doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. Por que ele temia? Porque não podia ficar triste diante do rei. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste no meu rosto, estando a cidade e o lugar do sepulcro dos meus pais assoladas, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus. A história de Neemias é uma história que você precisa conhecer, mas eu quero parar aqui nesse momento singelo, de um homem que, quando se via a cara dele, via o coração dele. O alvo de Deus para nós. Irmão, sabe por quê? Quando nós deixamos de ser como Neemias, a gente começa a juntar muitos fardos de representatividade sobre os nossos ombros. Nós queremos agradar todos os reis da nossa vida, nós queremos agradar todas as pessoas. Nós não podemos ter nenhum momento de fraqueza diante de alguém. Mas se eu me mostrar fraco diante dessa pessoa, sabe? Neemias é o alvo de Deus para nossas vidas. Que nós tenhamos essa harmonia entre a angústia que ele estava dentro dele, porque Jerusalém estava assolada, e as suas expressões faciais. Ele estava correndo risco de morte, mas a representação para mim é que é isso que nós corremos, quando a gente passa por essa mediocridade, essa loucura, essa doideira, de querer agradar todos os reis da nossa vida. Não nos darmos a licença de expressarmos o que está passando aqui no meu coração. Neemias é o alvo de Deus, José é o alvo de Deus. José não teve nenhuma dificuldade de assumir os seus papéis quando colocaram na mão dele. Quando Potifar chegou para ele: você vai ser o gerente geral, falou: daqui, você vai ser aqui o correria da cadeia, daqui você vai ser o primeiro ministro do Egito. Sabe, se é Deus que está mandando, eu não posso ter dúvida nenhuma. Não tenha dúvida. Se você tem a plena convicção que é Deus que separou para esse ministério, Deus separou para você realizar esse projeto de vida, Deus separou para você ser a melhor versão sua para quem você ama, então não tenha medo, não haja mais esse abismo. O alvo de Deus, irmãos, é que sejamos como José e Neemias. E olha só, todos nós temos a crise existencial de Paulo, todos nós temos os medos de Moisés, os medos de Jeremias e os medos de Isaías. Mas quando a gente decide enfrentar os nossos medos, não mais sozinhos, quando nós decidimos a enfrentar os desafios de nossas vidas, não mais sozinhos, com Cristo e com as pessoas que nos rodeiam, é impossível que a nossa vida não seja transformada, e que o abismo existente entre as minhas feições e o meu coração desapareça.
Vamos aplaudir ao Senhor por isso, queridos? Fiquem em pé em nome de Jesus. Eu quero nesta noite pedir para o Senhor, para nós, queridos, pedir para o Senhor, para nós assim, o Senhor nos ajudar, o Senhor nos ajudar a vencer as nossas limitações, os nossos medos. Tem pessoas aqui que estão com esse seguinte problema e hoje você tem que resolver esse problema. Você tem medo de começar a levar uma vida íntegra com Jesus, porque você acha que você não vai dar conta. Você é um Isaías, um homem de impuros lábios, vive no meio de gente só torta. Não, dê um primeiro passo em direção ao Senhor nessa noite. Você aqui está com medo de ser separado por Deus para fazer algo que na sua avaliação você não é capaz. Dê um passo em direção ao Senhor. O que for preciso, Ele vai fazer na sua vida. Não adie mais enfrentar alguns desafios que você achava que você não era capaz. Deus vai deixar bem claro para você: olha, sou eu. Você vai ouvir essa voz, você não vai ter dúvida nenhuma. Sou eu que estou mandando, e o que você precisar, eu vou te dar. Quem recebe essa palavra, diga: eu recebo. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Deus, em nome